Olá, estudantes! Aqui é a professora Michele. Nessa aula de hoje, vou fazer uma revisão com vocês sobre o que estudamos de estrutura atômica. Bem, nós já estudamos que o átomo ele é constituído de subpartículas atômicas, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons têm carga positiva, os nêutrons não têm carga nula, e os elétrons têm carga negativa. Vamos lembrar de mais uma informação quanto à massa dessas três partículas. Prótons e nêutrons têm massa muito semelhante, então vamos colocar aproximadamente 1. Já o elétron tem uma massa muito menor do que dos prótons e dos nêutrons, cerca de 1836 vezes menor. Então, quem mais contribui para a massa do átomo são as partículas prótons e nêutrons. Os elétrons contribuem, porque eles têm massa, mas a sua contribuição é pequena em relação à massa total do átomo. Olhem essa estrutura atômica. Então, aqui nós temos a imagem de um átomo. No núcleo, eu tenho as partículas prótons e nêutrons. Prótons com carga positiva, nêutrons com carga nula. E em volta desse núcleo, ou seja, orbitando esse núcleo, eu tenho partículas negativas, que são os elétrons. Então, o átomo possui duas regiões. O núcleo, uma região densa, com grande massa, já que os prótons e os nêutrons têm uma massa muito maior que a dos elétrons. Então, no núcleo eu tenho a carga positiva, próton, partículas sem carga, que são os nêutrons, e eu tenho uma outra região que é a eletrosfera, que nós já vimos que grande parte da eletrosfera é espaço vazio. Nessa eletrosfera, em níveis de energia, em regiões, eu vou ter os elétrons que têm carga negativa. A partir de agora, nós vamos conhecer alguns conceitos novos. O primeiro conceito a ser apresentado para vocês é o de número atômico. O número atômico representa a quantidade de prótons existentes no átomo. É como se fosse a digital desse átomo. Para eu saber que eu tenho um átomo de um dado elemento químico, eu olho para a quantidade de prótons que esse átomo tem. Por quê? Porque próton não costuma sair do átomo, só em reações nucleares. A gente está falando de radioatividade aí, que um átomo se transforma no outro. Mas, no geral, né, os elementos químicos, eles não alteram o quê? O número atômico dele, a quantidade de prótons, porque se alterar, esse elemento químico se transforma em outro. Então, o número atômico é característico de cada elemento químico. Aqui, no caso, estou representando pela letra N, que é o símbolo do elemento nitrogênio. E aqui embaixo, você pode ver que à esquerda, na parte de baixo, a gente tem o quê? O Z, o número atômico do nitrogênio. Ou seja, ele tem 7 prótons. No estado fundamental, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, porque no estado fundamental, um átomo ele é neutro, ou seja, as partículas positivas, eu tenho a mesma quantidade de partículas positivas e negativas, ou seja, o somatório dessas cargas é zero. Então, no estado fundamental, o Z, o número atômico, que é a quantidade de prótons, vai coincidir com a quantidade de elétrons. Quando eu falo que eu tenho um elemento químico, o que eu tenho? Eu tenho átomos que vai ter o mesmo número de prótons, ou seja, átomos do mesmo elemento químico, que vai ser representado sempre por um mesmo símbolo. Aqui eu pus um exemplo. O elemento ferro, o símbolo dele é Fe. Então, o elemento Fe, eu bato o olho, eu sei que é o átomos que tem o quê? Sempre a mesma quantidade de prótons, característico dele. Cada elemento químico vai ter uma quantidade de prótons característica. Aqui está o que eu falei para vocês, que no estado fundamental a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. De onde é que vem o símbolo dos elementos químicos? Se vocês já olharam uma tabela periódica, nem sempre o símbolo do elemento químico é igual à letra inicial que se escreve, né, o nome desse elemento em português. Por quê? Grande parte deles tem origem latina ou grega. E alguns se referem também a astros, né, a planetas,
ou homenageia os cientistas. Então, nem sempre essa letra inicial que representa o elemento químico vai coincidir com a letra inicial dele em português. Mas, no geral, como vem do latim, coincide. Então, por exemplo, né, hidrogênio, o símbolo é H. Do grego, né, hidro, elemento sódio, por exemplo, já não coincide com a letra inicial, porque ele vem do latim, que é natrium. Então, ficou com Na. Quando você tiver o símbolo de um elemento químico e ele tiver mais de uma letra, tiver duas letras, a primeira é sempre maiúscula e a segunda é minúscula. Se tiver uma terceira letra, ela também será minúscula. A maioria dos elementos químicos é representado por uma única letra, então essa letra é maiúscula. Se ele tiver uma segunda letra, ela vai ser minúscula e uma terceira também minúscula. Por que vai acontecendo de eu ter símbolo de elementos químicos que eles têm mais de uma letra? Por exemplo, olha o sódio. O símbolo do nitrogênio é N, só que o sódio vem do latim que escreve com N também. Então, se colocou uma segunda letra, o N e mais o A. Então, o A, nesse caso, é minúsculo. Continuando, olha só, o cobre. Em português, se fosse para a gente esperar, né? Como existe o carbono, que já é a letra C, então o cobre teria uma segunda letra. Se fosse para o português, ia ser CO, mas ele vem do latim, ó, cuprum. Então, nesse caso, é Cu, o C maiúsculo e o U minúsculo. O enxofre, ele vem do latim, sulfur, por isso que começa com a letra S. O ouro, latim, aurum, então por isso que é AU. Então, como é que é a regrinha? Se eu tiver uma única letra para representar esse elemento químico, a primeira é maiúscula, se tiver uma segunda, a segunda é minúscula. Ixi, professora, como é que eu vou saber? Os elementos químicos que você mais utiliza no dia a dia, você vai acabar decorando o símbolo deles, tá bom? Mas não é necessário decorar todos os símbolos dos elementos químicos, já que tem a tabela periódica para consultar. Mas os mais conhecidos você vai acabar decorando. Vamos ver mais sobre isso quando formos estudar tabela periódica. Nós temos também o número de massa. O número de massa é representado pela letra A maiúscula e ele nada mais é do que a soma da quantidade de prótons mais nêutrons que um átomo tem. Ele é representado do lado esquerdo, na parte de cima. Então, aqui no caso, eu coloquei o exemplo do átomo de alumínio. O símbolo do átomo de alumínio é AL, A maiúsculo, L minúsculo. E aqui em cima, ó, na parte esquerda superior, a gente tem o número 27. Então, 27 é o número de massa do alumínio, ou seja, o somatório de prótons mais nêutrons. Algumas vezes no exercício ele vai dar o número de massa, o número de prótons e vai perguntar quantos nêutrons tem. É só você jogar nessa formulazinha aqui. Então, você tem que lembrar que o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Continuando, nem sempre eu vou ter um átomo que está neutro, ou seja, um átomo que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que, neste caso, o próton não sai do átomo. Então, você vai pôr na sua mente, os prótons não saem do átomo. Eles só vão sair do átomo em reações nucleares, ou seja, quando eu estiver falando de radioatividade, o que não é o caso. Então, quando eu tenho um átomo que não tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, isso quer dizer que esse átomo perdeu ou ganhou elétrons. Então, primeira coisa, os átomos, no estado fundamental, eles são neutros, ou seja, eles têm a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, ou seja, de prótons e elétrons. Se um átomo não tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, isso quer dizer que ele perdeu ou ganhou elétrons, já que o próton não sai do átomo. Quando eu tenho um íon, então, ou seja, ocorreu uma ionização, eu não tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons. Ou seja, meu átomo ou ganhou ou perdeu elétrons. Se o meu átomo ganha elétrons,
ele se transforma em um íon negativo, já que a carga do elétron é negativa. Quando um átomo ganha elétrons, ele fica negativo, ou seja, se transforma em um íon negativo. O nome desse íon negativo é ânion. Aqui tem alguns exemplos para vocês. Então, aqui, ó, como é que eu represento um íon? Ele vai ficar, no caso, do lado direito em cima. Quando eu tenho um íon, então vai ter uma carga lá em cima. Se ele ganhou elétrons, essa carga é negativa, e se ele perder, vai ser positiva. E o número que está do lado? Indica quantos elétrons esse átomo ganhou ou perdeu. No primeiro exemplo aqui, eu estou falando do quê? De íons negativos, ou seja, ânions, átomos que ganharam elétrons. Então, aqui no caso, eu tenho o símbolo do nitrogênio e ele está 3 menos. Isso quer dizer que ele ganhou 3 elétrons, já que a carga do elétron é negativa, então ele ficou mais negativo. Ele tem 3 elétrons a mais do que a quantidade de prótons que ele tem. Aqui, cloro, Cl. Está vendo que só tem um menos? Quando ele tiver ganhado somente um elétron, ou perdido somente um elétron, como no sódio aqui, eu não preciso colocar o número 1. Eu posso colocar? Posso, eu pus no flúor aqui para você ver, ó, um menos. Mas eu não sou obrigado. Quando for só um, eu posso colocar só o sinal. Como aqui eu estou falando no caso de íons negativos, cloro menos, podia ser um menos ou só o menos. Flúor, um menos ou só o menos. Oxigênio, 2 menos. Esse átomo de oxigênio ganhou 2 elétrons. Aqui eu pus para representar o que a gente estudou até agora. Eu tenho o símbolo do elemento químico, no caso o oxigênio, O. E embaixo é o Z, o número atômico, a quantidade de prótons que eu tenho nesse átomo. E em cima é o número de massa, é a soma de prótons mais nêutrons. Se aqui eu tenho 8 prótons e a soma de prótons mais nêutrons deu 16, então 8 mais 8, 16. Eu só posso ter o quê? 8 nêutrons. E do lado de cá, do lado direito, nesse caso está indicando que esse átomo tem o quê? Ele é um íon. Como ele é negativo, quer dizer que ele ganhou elétrons. E se eu perguntasse para vocês, quantos elétrons ele tem? Fácil. Se esse átomo não fosse um íon, o número atômico dele, o Z, que é a quantidade de prótons, ia ser igual a de elétrons. Ou seja, ele teria 8 prótons e 8 elétrons. Mas quando eu olho o símbolo aqui em cima, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Então, se ele tinha 8 elétrons e ganhou mais 2, ele tem 10 elétrons, esse íon. Professora, e quando o meu átomo que era neutro e eu perco elétrons? Então, isso quer dizer que esse átomo fica positivo, ele se transforma num íon positivo. Pensa lá, no meu estado fundamental, eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons. Se eu fiquei com menos elétron, eu fiquei com menos negativo, eu fiquei sobrando, né? Ficou sobrando carga positiva. Ficou sobrando próton. Por isso que a carga do íon é positiva. Não é que ele ganhou prótons, quer dizer que ele perdeu elétrons. Como é que é o nome do íon positivo? O íon positivo é chamado de cátion. Aqui eu pus alguns exemplos para vocês. Então, Al é alumínio, 3 mais, quer dizer o quê? Que ele perdeu 3 elétrons. Sódio mais, podia ser o quê? 1 mais ou só o mais. Isso quer dizer que ele perdeu um elétron. Magnésio 2 mais, perdeu 2 elétrons. Chumbo 4 mais, quer dizer que ele perdeu 4 elétrons. Aqui do lado, o exemplo do berílio, do elemento berílio, em que eu tenho um íon. Vamos ver o que a gente já estudou? Aqui embaixo, esse número 4 quer dizer número atômico, quantidade de prótons no estado fundamental. E em cima, o número de massa, que é o A maiúsculo, que é a soma de prótons mais nêutrons. Se a soma de prótons mais nêutrons é 8 e a minha quantidade de prótons é 4, 8 menos 4, 4. Então, eu tenho 4 prótons e 4 nêutrons. Só que do lado direito, eu tenho uma carga. Isso quer dizer o quê? Como a carga é positiva, quer dizer que ele perdeu elétrons. Quantos elétrons tem esse íon de berílio?
No estado fundamental, ele teria 4 prótons e 4 elétrons. Mas, como aqui está mais 2, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele tinha 4 e perdeu 2 elétrons, ele está com 2 elétrons aqui no caso. Então, o processo de formação de íons é chamado de ionização. Aqui uma revisãozinha para vocês. Então, quando eu represento o símbolo do elemento químico, embaixo eu tenho Z, que é o número atômico. Em cima eu tenho o A, que é o número de massa, a quantidade de prótons mais nêutrons. E caso esse átomo não seja neutro, ele seja um íon, aqui vai ter o número que representa quantos elétrons esse átomo ganhou ou perdeu. Se ele ganhar elétrons, ele fica negativo. Se ele perder elétrons, ele fica positivo. Agora, vamos estudar outras denominações na classificação dos átomos. Átomos que são isótopos, lembra do P de próton, ou seja, são átomos do mesmo elemento químico. Por quê? Porque ele tem o mesmo número atômico, a mesma quantidade de prótons. Então, se você olhar aqui, existe o oxigênio 16, 17, 18. Mas o Z, o número atômico embaixo dele, é sempre o mesmo, que é 8. Porque a quantidade de prótons caracteriza o elemento químico. O oxigênio tem 8 prótons. Só que o número de massa, esse número daqui de cima, tá vendo que ele está variando? Ele está sendo 16, 17, 18. Por quê? A quantidade de nêutrons está variando. Como o número de massa lá em cima é a soma de prótons mais nêutrons, está dando uma variação no número de massa. Então, esses são elementos que são isótopos, são átomos de um mesmo elemento químico, só que eles têm número de massa diferente porque eles têm quantidades diferentes de nêutrons. Agora vamos ver outra classificação, os isóbaros. Lembra do A, do isóbaro. O que é o A? Representa o número de massa, esse número que fica aqui em cima, que é a soma de prótons mais nêutrons. Estão vendo que são átomos de elementos químicos diferentes? Aqui eu tenho o elemento argônio e aqui o elemento potássio. Por que são átomos de elementos químicos diferentes? Porque o Z, aqui o número atômico, é diferente, ó, 18 e 19. Só que quando eu olho o número de cima, o número de massa é igual. Então, quando eu classifico átomos como isóbaros, é porque eles têm o mesmo número de massa, que é esse número que fica aqui em cima. Tem questões que eles pedem só para vocês classificarem, se os átomos são isótopos, isóbaros. Então, você tem que saber essa classificação. Os isótonos. Lembra de N, de nitrogênio. São átomos de elementos químicos diferentes, ou seja, vai ter o símbolo diferente, vai ter o Z diferente, o número atômico, o número daqui de baixo é diferente, mas ele vai ter o mesmo número de nêutron. Então, quando você olhar esses elementos, você vai bater o olho e falar, nossa, não tem nada em comum. Eu olho o número de baixo, número atômico, olho o número de massa, é diferente, mas aí você vai ter que fazer a continha. Como é que eu sei quantos nêutrons ele tem? É só você pegar o número de cima e subtrair o de baixo. Ou seja, o número de massa não é a soma de prótons mais nêutrons. Então, se eu pegar o número de massa e subtrair do número de prótons, eu vou ter o número de nêutrons. Então, nesse caso, eles têm o mesmo número de nêutrons. Por isso que são isótonos. Lembra do N de nêutrons. Isoeletrônicos. São átomos de elementos químicos diferentes. Às vezes eu posso ter um átomo neutro, às vezes eu posso ter um cátion, um ânion. Iso igual eletrônico, quantidade de elétrons. Então, eles vão ser átomos que vão ter a mesma quantidade de elétrons. Olha o exemplo aqui. Eu tenho magnésio, ele tem 12 prótons. No estado fundamental, ele seria 12 elétrons, mas ele tem um 2 mais aqui, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Ele tinha 12, perdeu 2, ficou com 10 elétrons. Olha o flúor. No estado fundamental, ele tem 9 prótons e 9 elétrons, só que ele está com o quê? Uma carga negativa. Isso quer dizer que ele ganhou um elétron. Então, se ele tinha 9 e ganhou 1, ficou com 10 elétrons. Isoeletrônico, mesma quantidade de elétrons. Olha outro exemplo, o íon de cálcio. Ele teria 20 prótons e 20 elétrons no estado fundamental, mas está vendo que ele tem uma carga positiva, isso quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, 20 menos 2, 18 elétrons. O íon de fósforo aqui. No estado fundamental, ele teria 15 prótons e 15 elétrons, mas está vendo que ele tem um 3 menos aqui?
Isso quer dizer que ele ganhou 3 elétrons. Então, 15 mais 3, 18 elétrons, isoeletrônicos. Tá? Então, isoeletrônico vai ter a mesma quantidade de elétrons. O último conceito que vamos estudar hoje é o de massa atômica. Vamos ver mais detalhes dela quando formos estudar tabela periódica. O que nós precisamos saber de massa atômica agora? É que ela é uma massa relativa. Por quê? Se eu fosse comparar a massa de um átomo, que ele é tão pequeno, né, tão minúsculo, fosse comparar essa massa em gramas, o valor dela ia dar muito pequeno, na casa de 10 a menos 24 gramas. Então, o que se fez? Se compara a massa de um átomo com a massa de outro átomo. Nós já tivemos diversos padrões, hidrogênio, oxigênio. Hoje nós temos o padrão carbono 12. Ou seja, é como se eu pegasse um carbono, um átomo de carbono, com número de massa 12, dividisse ele em 12 partes e pegasse uma parte dessa. Um dozeavos, ou seja, uma parte desse átomo de carbono dividido em 12 é um U, uma unidade de massa atômica. Então, quando eu estou olhando a massa atômica na tabela periódica, eu estou comparando a massa dos outros átomos, dos outros elementos químicos, com um dozeavos da massa do carbono 12. A gente vai ver mais detalhes sobre isso quando nós formos estudar tabela periódica. Por enquanto, tem que saber isso. Massa atômica, ela é uma massa relativa porque é comparada com o átomo de carbono 12, como se eu pegasse, dividisse esse átomo em 12 partes, pegasse uma unidade e comparasse com a massa dos outros átomos. Bem, esta é a aula de hoje. Espero que tenha gostado, que tenha ajudado vocês. Estudem o material. Vocês vão fazer o dever agora que eu passei para vocês e nos vemos na próxima aula. Até!